Olá, boa noite. Boa noite. Festa da Visitação de Maria a Santa Isabel. Papa Francisco fala das virtudes de Nossa Senhora. No encerramento do mês mariano... Reportagem sobre comunicação assertiva alerta para riscos de armadilhas digitais. Dia Mundial Sem Tabaco. Passageiros do metrô paulista recebem orientações sobre os riscos associados ao tabagismo. Legado da Copa do Mundo de 2014. Os desafios do setor hoteleiro em Belo Horizonte. Nova presidência do Regional Sul 1 da CNBB. Dom Júlio Acamini é eleito presidente e vai cumprir mandato até 2027. E a programação especial do Sistema de Comunicação da Canção Nova, dedicada ao projeto Dai-me Almas. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. No dia em que a igreja celebra a festa da visitação de Maria a Santa Isabel, o Papa Francisco citou o exemplo de zelo apostólico do sacerdote jesuíta Matteo Ricci. O Papa Francisco recordou a ocasião em que Maria é proclamada bem-aventurada por sua prima Isabel. Uma fé sempre più coraggiosa. Olhe para ela e peça o dom de ter uma fé cada vez mais corajosa, clamou o pontífice. Ao falar sobre zelo apostólico, o Papa Francisco citou o exemplo de Matteo Ricci. Há 500 anos, o sacerdote italiano da Ordem dos Jesuítas foi enviado em missão à China para anunciar a fé cristã. Padre Matteo se preparou para entrar no país asiático, estudou cuidadosamente o idioma e os costumes chineses e assim se estabeleceu no sul do país. O jesuíta superou dificuldades, perigos e oposições, seguindo sempre o caminho do diálogo e da amizade. O comportamento facilitou o trabalho de evangelização no local. Segundo o Papa, a preparação científica suscitava o interesse e a admiração dos homens. O famoso Mapa Mundi, por exemplo, revelou aos chineses uma realidade muito mais vasta. Os conhecimentos matemáticos e astronômicos de Ricci e dos missionários que o acompanhavam contribuíram para um encontro fecundo entre a cultura e a ciência do Ocidente e Oriente, afirmou o Papa. Para o Santo Padre, o sacerdote que faleceu em Pequim aos 57 anos é um grande modelo de zelo apostólico, não só por ter sido um cientista corajoso, mas por sua coerência na vocação e no seguimento de Jesus Cristo. Os ensinamentos do Papa foram acolhidos por este grupo de brasileiros que participou da audiência geral. Foi um momento íntimo que a gente teve. Traz para nós sempre um grande aprendizado, até traz emoção, né? É muito emocionante ver o líder da igreja assim tão próximo. Nós somos bem católicos, a gente vai sempre na missa aos domingos, a gente participa bastante da igreja, então foi muito emocionante. Sim, a realização de um sonho, né? Tá aqui no Vaticano e conseguir ver o Papa de perto, né? Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Estamos terminando maio, mês dedicado à comunicação. E nunca foi tão importante usar de forma correta essa ferramenta, já que muitas notícias falsas têm circulado livremente. Sobre esse assunto, vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem as informações. Boa noite, Ronaldo. Olá, desejo também a você uma ótima noite, a toda a nossa equipe aí no estúdio e toda a audiência da Canção Nova. Pois é, a Igreja Católica alerta todos os fiéis a estarem atentos às armadilhas digitais geradoras de conflitos que podem provocar reações emocionais negativas. Em meio à inundação de notícias falsas ou informações equivocadas, saber o que é verdade ou mentira pode ser desafiador. Comunicar-se bem nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Mas como alcançar a comunicação assertiva no mundo bastante dividido? O primeiro ponto para que a gente consiga construir diálogos mais colaborativos, saudáveis e construtivos é uma escuta empática. Eu não preciso criticar a ideia do outro,
basta eu defender o meu ponto de vista. É como se fosse uma guerra, uma disputa para ver quem emite mais informações. Por vezes, não damos conta nem nos preocupamos com quem vai ouvir a mensagem. Eu costumo dizer que nós somos 100% responsáveis por aquilo que nós comunicamos. E eu também sou corresponsável pelo que o outro entende. Então, se eu quero evitar um ruído, quando eu me comunico, eu preciso ser muito clara. E hoje eu percebo que a maior parte desses ruídos e dos mal-entendidos é porque as pessoas não têm paciência de explicar aquilo que para ela é muito simples, muito óbvio. Parou para pensar como as informações mexem com a nossa mente? O cérebro recebe algo novo a todo momento e de todas as partes, principalmente quando estamos conectados à internet. Uma pesquisa elaborada pelo Instituto Gartner dos Estados Unidos estima que a quantidade de informações a que temos acesso hoje supere os 40 trilhões de gigabytes de dados no mundo. Um levantamento sobre saúde mental dos brasileiros em 2022, conduzido pelo Datafolha, mostra que o excesso de informações de múltiplas conexões tem causado o aumento dos transtornos mentais. Esse hiperestímulo que deixa as pessoas extremamente ansiosas, muitas com insônia, irritabilidade, cansaço excessivo, uma vida extremamente acelerada, porque o tempo todo está ali em estado de alerta, buscando informações, pessoas viciadas em conteúdos. Manter-se informado é diferente de se sobrecarregar de informações que induzem momentos de ansiedade, estresse, insegurança e frustração. Os especialistas recomendam equilibrar a mente, até mesmo separar momentos do dia para buscar informações. É importante construir estratégias para o manejo dessa ansiedade, como técnicas de respiração que vai ajudar no relaxamento, no bem-estar, acalmar e ordenar esses pensamentos, higiene do sono. Então, antes de dormir, não se permita ter esses acessos à informação para que isso não prejudique a sua noite de sono. A Igreja Católica se preocupa com o assunto. No início da semana, o Vaticano pediu aos bispos e líderes leigos que adotem um tom moderado em suas declarações nas redes sociais. O documento de 20 páginas, intitulado Rumo à Presença Plena, propõe uma reflexão pastoral sobre o envolvimento com as mídias sociais e orienta que o estilo cristão deve ser reflexivo e não reativo, e todos devem estar atentos para não cair em armadilhas digitais escondidas em conteúdos criados intencionalmente para gerar conflitos e provocar reações emocionais. Na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco fez um apelo para comunicar com o coração e promover cultura de paz. E a Arquidiocese de Brasília lançou hoje o novo portal de notícias da Igreja na capital. Além da mensagem diária do cardeal, o site apresentará conteúdo da Igreja local, nacional e de todo o mundo com inovação tecnológica. O lançamento oficial contou com a participação do arcebispo de Brasília, cardeal Paulo César Costa, assessores da Arquidiocese e a equipe de comunicação responsável pela elaboração do portal. Participaram do evento representantes da Canção Nova na capital e de outras emissoras de inspiração católica. Rodrigo Salles, da equipe de comunicação responsável pelo novo site, afirmou que conversou com diversas entidades ligadas à Igreja para montar um modelo ideal para as necessidades da Arquidiocese. Foi feito um estudo, nós conversamos bastante sobre as necessidades, ouvimos diversos setores, igrejas, imprensa, para ver o que era preciso. A linguagem adotada pelo portal foi a mais próxima do público, para facilitar o entendimento. Dom Paulo César Costa lembrou que Jesus é um grande comunicador e a Igreja precisa seguir os mesmos passos. Um comunicador que era capaz de se adaptar às realidades que estavam diante deles, desde quando via a multidão, sentar num barco, se afastar e falar para a multidão. A Igreja, seguindo os passos de Jesus, tem que se comunicar hoje com beleza, tem que comunicar com beleza hoje o Evangelho, tem que comunicar com beleza o bem.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto seguirá para análise do Senado. Vamos a Brasília, então, com Camila Castro, que tem mais informações. Boa noite, Camila. Oi, Reinaldo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham neste momento. Exatamente, a Câmara dos Deputados aprovou por 283 votos o projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Porém, essa votação foi considerada uma derrota para o governo federal. E quem vai explicar os motivos é o antropólogo Ângelo Miranda, que está aqui ao meu lado agora. Ângelo, muito obrigada pela sua participação aqui no Canção Nova Notícias. Começa explicando para a gente por que, então, que o governo federal e alguns grupos indígenas não queriam que esse projeto passasse aqui pela casa. Boa noite, Camila. Boa noite ao público. Realmente foi uma derrota do governo. O governo federal ele se propôs, desde a campanha presidencial do presidente Lula no ano passado, a defender os indígenas, a defender a demarcação de territórios indígenas. E esse PL 490, do marco temporal, que foi aprovado ontem na Câmara, ele coloca em xeque a demarcação de terras indígenas. Ele estabelece a data da promulgação da Constituição de 1988 como a data, o marco para a demarcação. Então, os indígenas que não estavam na terra nesse período, nessa data, eles perdem o direito à terra e que, na verdade, é um direito originário. Então, essa proposta de lei, ela inverte as coisas, coloca os indígenas como invasores, sendo que eles têm o direito à terra, um direito originário de presença. Então, foi uma derrota porque coloca em xeque a demarcação, sendo que o governo Lula se propôs, se comprometeu a apoiar os indígenas na causa da demarcação. Ou seja, então esse projeto não beneficia de fato os indígenas, é isso? É isso, exatamente. A demarcação de terras indígenas ela é a maior demanda das comunidades indígenas. Elas têm uma história de luta já antiga e a demarcação é o principal. Porque com a terra as populações têm acesso à vida tradicional, a ter a garantia da segurança deles, até a garantia do acesso aos direitos deles. Então, se eles não têm a demarcação, se eles não têm a terra, eles ficam muito vulneráveis. Então, como esse PL ele coloca em xeque a demarcação, ele vai contra a tudo que o movimento indígena vem demandando nos últimos anos, né? Ângelo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e sua participação aqui no Canção Nova Notícias. O texto agora segue para ser analisado, então, no Senado e o STF também vai julgar, né? Vai falar sobre este assunto na próxima semana. O julgamento está marcado para o dia 7. Eu volto com vocês. Boa noite para você, Camila. Muito obrigado. Bom descanso, hein? Olha, mudamos de assunto e vamos falar que para evitar problemas de saúde relacionados ao tabagismo, a Organização Mundial da Saúde criou há 36 anos o Dia Mundial Sem Tabaco. Na capital paulista, teve ações de conscientização nas estações do metrô. Nós vamos com Sidney Fernandes, que está em São Paulo e traz essas informações. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês no estúdio em Cachoeira Paulista e boa noite a você que nos assiste. O tabagismo é um grave problema de saúde pública e quem passou pelo metrô de São Paulo recebeu orientações sobre os riscos associados ao consumo de tabaco. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, cada fumante no Brasil destina cerca de 8% da renda mensal para a compra de cigarro. Para conscientizar a população sobre os riscos do tabagismo, a Secretaria de Estado da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia promoveram uma ação em estações do metrô de São Paulo. A ação contou com a presença de profissionais da saúde que orientaram os passageiros sobre os malefícios do tabagismo e incentivaram a busca por tratamentos para abandonar o vício. O cigarro é uma grande caderneta de poupança de doença. Doença cardíaca, angina, infarto, derrame, DPOC, que é o novo nome da bronquite crônica e do enfisema que nós médicos usamos, aumento do adoecimento por infecções respiratórias, por tuberculose. Neste ano, o tema do Dia Mundial Sem Tabaco, proposto pela Organização Mundial da Saúde, tem o objetivo de conscientizar os produtores a plantar alimentos no lugar de fumo. Tabaco faz mal e vegetal é comida. O Brasil tem a mesma área de tabaco plantada e de vegetais. Valdinei é funcionário do metrô de São Paulo. Durante 15 anos, fumava 4 maços de cigarro por dia. O médico da empresa que eu trabalhava na época receitou adesivo de nicotina
E eu tive que usar o adesivo e me policiar ainda por cima, né? É difícil, mas também não é impossível. Prática de atividade física e alimentação saudável também contribuem para o tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Nos maços de cigarro tem o 136, né? Você pode ligar para saber a unidade do SUS próxima da sua casa que tem o programa formal estabelecido. Já se passaram mais de 20 anos desde que Valdinei parou de fumar. Não tinha fôlego para nada. E depois que eu parei, devagarzinho foi voltando. Hoje é a mesma coisa se eu nunca tivesse fumado, graças a Deus. E ainda nesta edição, eu volto para falar da Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 da CNBB. Até já. Até já, Sidney. Muito obrigado, hein? Olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre outro assunto no nosso intervalo, mas há 10 anos para se adequar à realização da Copa do Mundo, as cidades brasileiras que sediaram a competição precisaram fazer adaptações no trânsito, nos estádios, além de disponibilizar um bom número de quartos nos hotéis. Pois é, Reinaldo. Quase uma década depois, o setor hoteleiro de Belo Horizonte enfrenta uma realidade diferente. Fachada com tapumes e sem nenhum cliente. Desde 2018, essa é a realidade do Otton Palace Hotel, a primeira hospedagem de luxo da capital mineira. Durante 40 anos, o estabelecimento recebeu milhares de turistas no centro de Belo Horizonte. Muitos visitantes tinham como destino o Salão de Elisângela, que fica na galeria do hotel. O encerramento das atividades impactou o negócio. Nós éramos aqui 2 lojas, trabalhava 20 pessoas aqui nesse local, hoje trabalha só 5. O fechamento do Otton impactou bastante para que acontecesse isso. No ano em que o hotel parou de funcionar, a cidade encarava um crescimento no número de leitos dos hotéis, legado da Copa do Mundo de 2014. Todas as capitais que iriam receber os jogos, foi exigido que tivesse um número de quartos. Isso fez com que a Prefeitura de Belo Horizonte criasse uma lei de incentivo para a cidade para construir alguns hotéis para atender essa demanda no evento específico Copa do Mundo. Então, em 2011, foi criado a Lei da Copa. Por causa desse incentivo, em 2014, Belo Horizonte chegou a ter 134 hotéis em funcionamento. Quase 10 anos depois, o setor vive uma realidade bem diferente. Na última década, mais de 30 hotéis fecharam as portas em Belo Horizonte. Mais da metade foram empreendimentos construídos para atender a demanda do Mundial. No ano que vem, chega ao fim a chamada Lei da Copa. E a expectativa é que mais hotéis encerrem as atividades. Os hotéis construídos na Lei da Copa permanecessem por 10 anos recolhendo ISS para o município. Então, acabando esses 10 anos de construção e inauguração desses hotéis, eles não teriam necessidade de ser hotéis para a cidade. Para o representante do setor hoteleiro, a parceria entre poder público e privado é essencial para mudar a realidade dos hotéis da capital. A gente precisa de ter um objetivo comum, de trazer negócio para a cidade, mostrar o que realmente a cidade tem, que a cidade tem muito a oferecer. A cidade de Belo Horizonte hoje é uma cidade que tem gastronomia, tem locais para visitar e a gente pode trazer esse turista de volta para Belo Horizonte. Os bispos paulistas reunidos em Indaiatuba, interior de São Paulo, elegeram hoje Dom Júlio Endi Acamini como novo presidente do Regional Sul 1 da CNBB. Sidney Fernandes tem mais detalhes. Sidney, é com você. Exatamente, a edição de número 85 da Assembleia segue até amanhã. O Episcopado Paulista elegeu como tema central uma igreja em saída para as periferias. Veja na reportagem. A Assembleia do Regional Sul 1 acontece no Mosteiro de Itaici, em Indaiatuba, interior de São Paulo. O evento reúne 51 bispos de todo o estado, representantes de pastorais e padres coordenadores das dioceses. Mais do que as pastorais do dia a dia, porque todas as paróquias, no dia a dia, aquelas pastorais de fronteira, pastoral carcerária, pastoral do menor, pastoral da criança, da saúde, do povo de rua
etc. Uma igreja em saída para as periferias é o tema central das reflexões da Assembleia dos Bispos do Regional Sul 1 neste ano. Importante refletir como a igreja vai caminhar firmemente na transmissão da fé e na sua missão de chegar a todas as pessoas e a todos os lugares, por isso também a missão ad gentes, a todos. Por isso temos missão na África, temos missão na Amazônia, temos missão em outras dioceses de outros regionais. O episcopado também elegeu a nova presidência da Regional Sul 1 da CNBB. Dom Júlio Endia Camini, atual arcebispo metropolitano de Sorocaba, será o presidente. E Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, vice-presidente. Ambos devem cumprir o mandato até 2027. Não nos esqueçamos, é o Espírito Santo que guia a igreja, é Jesus Cristo o Senhor da igreja, cabeça da igreja, e Nossa Senhora intercede no dia da visitação que celebramos, que nós também sejamos missionários indo ao encontro das pessoas a partir das suas próprias casas, das suas próprias famílias. Por hoje é só, mas amanhã tem mais informações direto da capital paulista. Boa noite a todos. Reinaldo e Yara. Boa noite, Sidney. Olha, nesta quarta-feira, a Paróquia da Divina Pastora em Sergipe completa 190 anos de criação. Há mais de 30 anos, Dona Clédia ajuda a zelar pelo Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora. Eu comecei a trabalhar aqui com os meus 17 anos. Eu não ficava assim sozinha, tinha assim ainda viva, né? E nesse tempo presenciou milagres no local. Um jovem, isso tem muito tempo, ele deixou as muletas, era duas assim, colocava um braço e outro, e deixou e veio andando, manquejando, mas veio. E chorava ele, chorava a mãe, e gritos. Agora, de onde? Não sei, mas que eu já vi. O templo dedicado à Divina Pastora recebe anualmente cerca de 120 mil devotos. Em 2012, a população de Sergipe acompanhou a elevação da igreja a santuário. A solenidade foi presidida por Dom Henrique Soares, que na época era bispo auxiliar de Aracaju. A imagem de Divina Pastora foi trazida da Itália pelos missionários capuchinhos. Muitos devotos se identificam com a simplicidade da figura de Nossa Senhora no meio rural. A Divina Pastora também, ela tem características muito simples, que o povo simples, o povo da roça, né, o povo pobre, ele tem mais facilidade para se chegar perto de uma imagem que está mais parecida com eles na simplicidade do que talvez tão potentosa, como a gente vê algumas. A devoção também é lembrada pela renda irlandesa. O patrimônio cultural de Sergipe é doado pelas rendeiras para a ornamentação do altar. A igreja é tudo para o povo Divina Pastora, para os pastorenses. A igreja é uma bênção, né? E através da cultura, o nosso desenvolvimento, né? Sempre a gente em parceria com a igreja, quando não podemos ajudar em alguma coisa, mas a gente sempre faz uma peça e doa. As décadas de missão no santuário fizeram com que Dona Clédia se sentisse mais próxima da Virgem Maria. Eu tive essa intimidade mais com Nossa Senhora do que minha mãe, sim. Não foi porque quis deixar minha mãe de lado, porque minha mãe tinha mais filhos. E eu me sentia bem em conversar. E me sinto bem em conversar com Nossa Senhora. Hoje sentimos o frio por aqui. Vamos ver se amanhã o tempo esquenta um pouquinho. O dia começa bem fresco nas capitais do Sudeste, com 15 graus na capital paulista, 18 no Rio, 16 em Belo Horizonte e 19 em Vitória. E a máxima mantém-se abaixo dos 29 graus. Chove em boa parte da região, com exceção do norte de Minas. A chuva perde a intensidade neste primeiro dia do mês de junho. Os estados com maiores acumulados ainda são o Amazonas, norte de Rondônia, partes do Pará e a faixa litorânea do Nordeste. Mas nada comparado com os últimos dias. Um sistema de alta pressão volta a atuar no centro do país e inibe a chuva nessas áreas. Portanto, entre o sul e sudoeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
além de áreas dos estados do norte, como Acre, Rondônia, Pará e Tocantins, o tempo firme predomina. Agora, no sul, as instabilidades persistem no interior da região, mas o destaque vai para a queda nas temperaturas. Aos poucos, o frio ganha força por lá. Mínimas que variam entre os 11 e 15 graus e máximas que não passam dos 25 nas 3 capitais. Reinaldo. A Diocese de Amargosa, na Bahia, ganhou um novo pastor. Cônego Juraci Gomes de Oliveira foi nomeado bispo nesta quarta-feira pelo Papa Francisco. A última nomeação de um clérigo de Salvador foi há 18 anos. O comunicado oficial foi feito pelo cardeal Sérgio da Rocha, que manifestou alegria ao receber a nomeação do sacerdote pertencente ao clero da Arquidiocese de Salvador. É fruto da própria vida do clero desta arquidiocese querida. Por isso que nos sentimos ainda mais agradecidos diante de Deus primeiramente, mas também diante do nosso querido Papa Francisco. Monsenhor Juraci Gomes de Oliveira acolheu com gratidão a decisão do Papa. Na Igreja Sagrada Família, onde atua como capelão, afirmou que vai assumir com responsabilidade a nova missão. Confesso que ainda estou com o coração assim um pouco acelerado em saber que Deus me confiou essa nova missão. O meu projeto é amar para acolher os nossos sacerdotes, os diáconos, a vida consagrada e todo o povo de Deus, todo o povo eleito, essa porção que Deus me confiou. A ordenação episcopal de Monsenhor Juraci está prevista para 29 de julho. Um grupo de peregrinos decidiu se desafiar e percorreu o caminho da fé de bicicleta até o Santuário Nacional de Aparecida. Fé e coragem guiaram a peregrinação sobre 2 rodas para um tempo de agradecimento. 320 quilômetros separam as 2 cidades do interior de São Paulo, Águas da Prata e Aparecida. Na bagagem, esperança. O desejo de mudança dita o ritmo de cada pedalada. Durante 5 dias, os obstáculos superados foram motivo para demonstrar gratidão. Em tudo dai graças. Foi o tema da 3ª edição do Caminho da Fé de Bike. Do chão batido ao asfalto, os 9 homens pegaram estrada com o desejo de renovar a fé. Durante o trajeto, encontros, partilhas e união. Mas você é filho de Deus. Você é um dom de Deus. A sua vida é uma graça, é um presente. O caminho árduo durante o dia foi recompensado pelo contato com a natureza. E à noite, a música aqueceu o coração dos ciclistas. Nos últimos metros, o cansaço dá lugar à alegria. Mais um capítulo foi concluído. A gente sai com a bateria cheia, com vontade de transformar, de fazer o bem, não importa quem. Então, assim, é muito gratificante. E é muito difícil das pessoas entenderem. Somente quem passa por isso, só quem passa esses 5 dias e consegue sentir o que a gente sente. Aos pés de Nossa Senhora, entrega e emoção. O propósito não é só o pedalar, né? Isso aí muita gente pedala e é apreciável isso, mas envolve o B de Bíblia e B de bike. É uma missão evangelizadora. E o caminho da fé, ele proporciona os ambientes, o cenário, o lugar. Deus está em tudo que é lugar ali. É hora de partir, abraços e sorrisos de agradecimento. Afeto compartilhado, afinal, ninguém é bom sozinho. Sai um homem transformador, pode ter certeza disso, que dá vontade de realmente mudar o mundo. Viva Nossa Senhora! Viva! São tantas as palavras para expressar o que move a obra Canção Nova: fé, esperança, alegria, experiência com Deus, renovação no espírito, entendimento, conversão. É você, sócio e benfeitor, que ajuda a Canção Nova a semear o Evangelho. Nestas últimas horas de maio, estamos com 92% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas. Contamos com você para fechar com 100%. Esta noite. Acesse clube.cançãonova.com, faça sua doação ou doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado
por sua fidelidade. A Canção Nova é mantida por pessoas que acreditam na missão evangelizadora. Nesta quarta-feira, a programação do Sistema Canção Nova de Comunicação foi dedicada ao projeto Dai-me Almas. Em cada passo, o coração batia mais forte. A alegria contagiante marcava a história de uma nova canção, que ressoava mundo afora. Algo novo começa a surgir. Durante a manhã de hoje, a música tema do projeto Dai-me Almas fez memória desse dia marcante. A canção motivou o missionário Cassiano Meirelles a imitar o Monsenhor Jonas Abib. Na época, o gesto comemorou o fechamento da campanha em 100% e o pagamento da última parcela da retransmissora de TV em Aracaju. Fui impulsionado ali pelo Espírito Santo a querer viver isso, confiando e acreditando que nós vamos alcançar essa meta. Então esse gesto foi um gesto profético. Vim atravessando a chácara, tudo escuro, só matos, cachorro correndo para tudo quanto é lado. De repente começou a me vir, algo novo começa a surgir. A canção nasceu lá da minha casa até aqui o Capelão de Sapé, eu compus esse jingle e a partir daí essa canção virou realmente o tema de todo esse projeto maravilhoso. E para a missionária Maria Renata, que esteve ao lado do fundador naquele momento, a recordação é atualizada mês a mês. Padre Jonas, com aquele papelzinho que estava anotado o valor total, e foi isso que estava acontecendo e que acontece todo mês quando a gente chega ao 100%. Então, olhar agora, né, o Cassiano, ele não representou, ele profetizou, como ele disse, né, porque nós cremos no 100%. Como é linda a nossa família. Com essas palavras, Monsenhor Jonas Abib não se referia apenas aos membros da comunidade Canção Nova, mas também aos sócios evangelizadores que se comprometiam e ainda hoje se comprometem com a missão de formar homens novos para o mundo novo. E essa história de evangelização já existe há 45 anos. Como ele sempre gostou de dizer, a gente é um cacho, como um cacho de uva, né? Aquele bando de manduruvá. É todo mundo junto e você faz parte desse cacho. Você está conosco nessa linda família Canção Nova. Para ajudar a Canção Nova nesta árdua missão de evangelizar, é possível contribuir pelo pix.doação@cançãonova.com. Vamos juntos, rumo ao 100%. Estamos juntos mesmo, né? Acreditando que essa noite a gente chega ao 100%. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Vá lá no portal noticias.cançãonova.com e reveja as reportagens. E a partir de 8 horas tem transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite a você. Boa noite. Paz para você.